Mas aí tem um problema agora. Porque é o seguinte, quem for quiser entrar depois, eu vou ficar um pouco aqui, até me trocar, eu vou deixar um pouco aqui, porque se alguém quiser entrar, eu vou ficar me ouvindo pelo celular, eu posso, mas depois que eu sair, ninguém vai poder entrar sem a minha presença, assim, a não ser que só vai poder entrar se tiver com o e-mail institucional. Marcos, pode assumir aí. Boa noite a todos. Eu não sei, ao longo das dezenas de sessões, né, que eu acompanhei no Cineclube presencial e também algumas agora nesse formato virtual, eu nunca saquei assim se há uma fórmula, né, uma receita para fazer isso, essa introdução. Então acho que eu vou deixar aqui umas bolas quicando. Aí à medida que eu abrir para o debate, vocês podem estar aproveitando algumas deixas, né? Bom, esse é um filme da década de 80, né, do diretor Hector Babenco, como vocês ouviram do professor. E esse filme tem uma história bastante interessante, né, da questão da elaboração dele. Na verdade, o trabalho de campo, diria assim, que o Hector Babenco faz para poder criar o filme, acontece totalmente por acaso. Ele é convidado por um amigo para que ele ensine o endereço a esse amigo, né? Porque esse amigo está querendo visitar a FEBEM, né? E nesse momento o Hector acaba aproveitando a oportunidade e também visita a FEBEM junto com esse amigo. Quando ele chega a essa unidade, né, da FEBEM, ele fica bastante chocado com a situação daquelas crianças e adolescentes e acaba ficando bastante tocado, né? E ele, por algum motivo, ele acha que ele já pintava assim, a faísca do que ele viria a fazer mais à frente. Ali ele já deixa o telefone, né, com alguns garotos, né? E passado um tempo esses garotos fogem, né? Porque na FEBEM havia muito esse problema, né? Muitas rebeliões, muitas fugas, muita violência interna. E esses garotos acabam entrando em contato com ele, muitos, né? Por orelhão. E ele vai ouvindo aquelas histórias e até que um dia ele resolve marcar um encontro com esses garotos, né? Paga um hambúrguer para esses garotos e ali ele ouve a história de vários deles e aos poucos ele vai tendo aquela matéria-prima, né, para elaborar o filme. E a partir dali ele começa a fazer todo um estudo, né? Passa um ano pesquisando sobre a questão de crianças e adolescentes no Brasil. E como vocês veem no início do filme, né, ele fica tão empolgado com a ideia que ele mesmo abre o filme, né? E aí ele já coloca um contraste muito que é bom sempre lembrar, né, que ele faz no início. Ele coloca aí, né, que São Paulo é responsável pela maior parte do PIB brasileiro, e eu acredito que ele faz isso na intenção de mostrar bem esse contraste, né? Como que um estado tão rico abriga problemas tão gritantes na questão da criança e do adolescente, a ponto de São Paulo ter que criar essa instituição, né, que foi a FEBEM, que funcionou aí de 1976 até 2005. Então, aí, praticamente 3 décadas de uma instituição que, ao meu ver, né, assim, baseado mais no que eu pesquisei, é uma instituição que nunca teve uma gestão bacana, assim, né, minimamente satisfatória, né, que pudesse estar direcionando bem essas crianças e adolescentes para um futuro melhor. Né? Então, havia essa questão da má gestão, né, essa violência interna, tanto entre os próprios crianças e adolescentes, quanto da parte dos funcionários, né, de alguns funcionários com essas crianças e adolescentes. Então, todos esses entrecruzamentos de situações criavam essa situação da FEBEM, né? É importante frisar também que, na época que o filme é feito, que é a década de 80, no início, né, a gente ainda não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. Então, ali a gente tinha uma situação
é até mais, diria assim, complicada, né? Porque eles já chegavam ali sem ter uma gama de direitos maiores, né, como há hoje, né? Antes do Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente, essas pessoas tinham muito poucos direitos, né? Parece que queriam fazer uma coisa tipo proporcional, né? Como se trata de uma criança ou de um adolescente, né, menor de 18 anos, a gama de direitos era muito pequena, né? Então isso dava muita brecha, né? E eu lembro até uma fala de um dos funcionários, né, dessa unidade da FEBEM que o filme retrata, que inclusive o diretor ele não coloca o nome da unidade, né, já para fazer essa coisa mais genérica, né? Aproveitar toda a pesquisa que ele fez, saber de situações corriqueiras nessas unidades, e ele corporifica tudo nessa unidade que a gente acompanha no filme. Lembro de uma frase de um funcionário que ele fala, né, que, tipo assim, vocês são de menores lá fora, né? Lá fora vocês são intocáveis, mas aqui dentro, essa de menor comigo não cola, né? Ali você já vê a situação super violenta, né, que existe já, desde de uma violência simbólica até mesmo a violência física, né? A partir do filme, né, que eu já conhecia há muito tempo, eu resolvi para o debate também assistir alguns documentários, né? Assistir documentários da Globo, da Record, né? Alguns outros documentários que estão na rede, para saber mais ou menos como era a situação, né, na FEBEM, né? Nessas unidades, e era até bem mais pior que o filme, né? Eu acredito que da década de meados da década de 70 até a fundação do Estatuto da Criança e do Adolescente era um pouco mais ameno, né? A literatura sobre essas relações dentro da FEBEM, ela vai apontar que a partir da década de 90 é que fica mais violento, né? Que aumenta o número de rebeliões, né? Aumenta o número de mortes, né? Nessas unidades, e, enfim, acaba levando ao fim, né, dessas unidades no início dos anos 2000, ali em 2005 e em 2006, de fato, né, se concretiza esse fim da FEBEM, quando ela vai ser substituída pela Fundação Casa. Então, essas partes referentes a essas unidades, né, socioeducativas, elas tomam basicamente metade do filme, né? Quando dá na metade, o Hector Babenco faz uma ponte, né? A ponte é a fuga dessa unidade, né, para a vida social, né? E o Hector Babenco faz isso pensando em fazer uma simbologia com uma reestruturação familiar, né? Quando ele coloca aquele núcleo que sai da FEBEM, ali o Hector estava pensando em fazer uma reconstrução familiar, né? Tanto é que a gente vê que o garoto lá, o Dito, acaba sendo meio que o pai de família, a Lilica, né, que é a trans, acaba meio que sendo a mãe de família, e o Pichote e os outros dois acabam ficando como filhos, né, basicamente, simbolicamente comparando. E ali a gente vê, assim como todas as famílias têm problemas, né, ali você já pega indivíduos que estão desestabilizados, né, pessoas cujos problemas já começaram desde lá, e ali eles vão se entrando em problemas, né, problemas internos entre eles, e aos poucos a coisa vai afunilando, até que no fim só sobra o Pichote. Eu falo de desestabilização porque a gente vê que a Lilica ela já tem um histórico, né? Um histórico nas ruas, né? Ela se prostituía. Tanto é que os dois negócios que eles arranjam fora da FEBEM, os dois passam por relações da Lilica, né? O primeiro, que é o personagem que é vivido pelo Tony Tornado, né? Que mexe com drogas. É o primeiro negócio. A Lilica, ele era um cliente da Lilica. E o segundo, que é o rapaz que passa a personagem da Marília Pêra, que é a Sueli, que passa ela para fazer serviços para eles, que ele também era um cliente da Lilica. Então, os dois negócios vieram de relações dela, né? E ela já tem um histórico bastante complicado, tanto é que ela fala, né, pro Pichote, né, quando o Pichote fala que depois dos 18 vai entrar na banda lá do cover do Roberto Carlos, e ela fala, não, para vocês, depois dos 18, vocês, cada um pode fazer o que quiserem, né? Que vai estar tudo bem. Agora, para mim, mesmo depois dos 18, vai continuar tudo igual, porque ele sempre arranja um jeito de pegar no meu pé. É a personagem trans, a Lilica, falando. O Pichote também tem essa questão da desestabilidade,
Desde o início a gente já sabe, né, que os pais deles abandonaram ele, né? E ali eu coloco os dois, tanto pai e mãe, no mesmo patamar, porque o filme não dá muito detalhe, né? Embora a gente perceba que o Pichote sente mais a falta da mãe, né? A cena final é bem simbólica, né? Quando ele se torna um bebê, né, nas mãos da Sueli, né? E também vários outros momentos do filme onde ele se torna uma criança, né? Tem alguns frames, alguns momentos em particular onde ele se torna essa criança, mas na maior parte do tempo ele já viveu o laboratório social, né, do entorno dele, e ele já é uma criança já bem afetada, né? Tanto é que as cenas das mortes, né, ele assassina 3 pessoas durante o filme, e nunca são cenas assim que pareça ser sem querer, né? Tanto é que eu já assisti o filme umas 5, 6 vezes, e todas as vezes que eu assisto, eu tenho a impressão que o Pichote mata o dito de propósito, no final. Tanto que ele sempre fica pegando no pé, né, dos amigos, né, da Libica, principalmente, da Sueli principalmente, para dizer que o rapaz já estava morto, tal, que não tinha mais como ir atrás. Enfim, ele não sente remorso tanto, né? Quando ele mata o gringo também, que ele dá 3 tiros no gringo, né? Sendo que o primeiro já bastava. Né? Talvez o único que ele tenha feito por impulso tenha sido da personagem lá da É o que Maravilha, né? Ali pareceu mais por impulso, mas agora os demais não. Enfim, há esses 2 momentos no filme, né, com essa ponte, né, da fuga. Primeiramente a vida na FEBEM, essa ponte que é a fuga, e um segundo momento que é a vida em sociedade, quando eles tentam estabelecer ali estratégias para conseguir viver na cidade. Né? Por enquanto eu acho que é isso. Né? É um filme que não tem muita aleatoriedade para ele não tem muito uma sequência assim fácil para colocar para ele, ficou assim meio aleatório. Mas qualquer coisa aí eu vou dando mais algumas impressões, né, porque eu captei muita coisa. Mas de início é isso, eu acho que já é o bastante para dar o início. Já que o professor não está aqui, está aberto, gente. Vamos falar aí. Boa noite, gente. Tudo bem, Marcos Coelho? Tudo bem, pessoal? Gente, eu queria até que eu queria comentar, só que eu cheguei agora. Eu cheguei agora, mas eu queria muito comentar sobre o filme. Eu estava em outros afazeres, mas deu só para eu assistir o final mesmo. Tô só dizendo para vocês mesmo, dando essa satisfação. Pode falar, Maísa. Boa noite, gente. Eu achei bastante interessante o filme e através dele, naquela cena que eu acredito que é bem no início, quando aquele supervisor ele faz a chamada, quando assim os meninos entram, e fala, né, sobre o familiar dele, fala assim, o Pichote, sua mãe tá na rua, seu pai, aí ele fala que tá morto, aí ele fala desconhecido, e assim ele fala com os outros também, com os outros também, né? Isso me fez refletir sobre o que leva esses jovens chegarem até tal ponto, né? Como que o seu histórico familiar influencia para isso? A gente também percebe isso quando o vô dele, né, faz aquela visita e ele pergunta por sua mãe. E a gente percebe o quão isso é importante, considerando que depois de toda essa trajetória do filme, ele vai para a rua novamente, né? E tem uma cena que é até falado, que quando eles fizerem 18 anos, eles podem mudar de vida. Mas para que vida uma pessoa que está ali dentro, que também tem uma cena deles lá dentro brincando de assalto, brincando de um assalto a um banco, se eu não me engano. E a gente percebe que por mais que esse jovem vão preso nesses reformatórios, por mais que seja um meio para melhorar seu futuro, ali eles acabam que adentrando mais ainda na criminalidade, pensando dessa forma.
Boa noite, meninos. Eu já assisti esse filme várias vezes e ele, para mim, ele funciona e funciona, acho que na época ali, porque se eu não me engano, quando ele foi lançado, foi ali pelo final da década de, mais ou menos na década de 80. E ele é uma denúncia social, a denúncia daquelas crianças marginalizadas, mas quando a gente fala marginalizada também, não é só pensando, se pensar naquela criança envolta na criminalidade, mas ela é marginalizada no sentido dela ser uma criança pobre, uma criança negligenciada, às vezes pela família, pelo Estado, porque de onde são essas crianças, de qual contexto elas vieram? Então, é tipo você vê aqui, ali o poder do Estado se manifestando para disciplinar aqueles corpos ali, aquelas crianças, mas, tipo, um exemplo, resolver o problema, acabar com o problema, sem chegar na causa do problema. O que levou essas crianças? De onde vêm essas crianças? Porque para nós que vivemos em cidades pequenas, como Tocantinópolis, Imperatriz, a gente não se depara como a gente vai nos grandes centros, nas grandes metrópoles, que você realmente vê a realidade, é outra realidade. Aquelas crianças, dos pais que vivem drogados, dos pais desestruturados, são famílias, são abandonadas. O quanto aquelas crianças, elas são mais, elas acabam indo parar na rua. Aí eu lembrei também daquele do massacre massacre da Candelária, é isso, gente? Que foram mortas, foi na década de 90 que foram mortas de 6 a 7 crianças, por milicianos. Então, a gente vê ali, mais uma vez, a mão do Estado como uma ferramenta de poder, como uma, não sei se bem uma sanitarização, uma limpeza, mas não atacando a causa do problema, entendeu? É, é um filme triste de se ver, mas é a realidade das grandes cidades. A maioria dessas crianças, é triste de ver as crianças nessas capitais, elas são advindas de famílias estruturadas, como em São Paulo, ali naquele, como que chama, gente? A Maiara fez um trabalho sobre aquelas crianças do Na serviço, Cracolândia? na Cracolândia. Pense nas crianças que são advindas daqueles pais que vivem ali na Cracolândia. O que acontece com aquelas crianças? Então, me fez muito pensar nesses detalhes, assim, o quanto essa desestruturação familiar e essa negligência também do Estado de só tentar resolver o problema em si e não a raiz do problema, o que gera. É só isso, é só um comentário. Ah, e outra coisa, eu lembrei também aqui um fato, ironia do destino. Se eu não me engano, esse menino Pichote, que foi o Fernando que participou da atuação do filme, ele morreu aos 19 anos, envolto na criminalidade. Se eu não me engano, foram na mão de policiais que ele morreu, que ele tentou voltar para o cinema, para a vida artística, mas como as oportunidades foram poucas, ele era semi-analfabeto, ele acabou indo parar na criminalidade novamente. E, se eu não me engano, ele foi morto aos 19 anos pela polícia. Só isso mesmo, por enquanto é isso que eu lembrei. A fala da Maísa vai muito de encontro ao que fala o próprio diretor da FEBEM, né, daquela unidade. Quando, em mais um momento onde eles queriam colocar mais um culpado, né, na morte de um jovem, eles acabam empurrando a culpa para eles mesmos, né? Mesmo o diretor sabendo que foi um daqueles capangas dele, né, que volta e meia apareciam ali no espaço e ficavam meio que sendo os manda-chuvas, né, do local. E o diretor ele joga a culpa para a origem social, né? Assim como a Maísa lembrou no comentário aí. Ele disse que um deve ter matado o outro devido à origem social dos mesmos. Isso faz pensar muito, porque a FEBEM ela deveria ser socioeducativa, né, na proposta, né? E uma unidade socioeducativa ela faz justamente o contrário, ela pega
essa pessoa, né, que não teve muitas oportunidades, que participa de um círculo familiar, como eu diria, um círculo familiar complicado, né? Todas essas mazelas sociais aí que a gente tem incorporificada nas famílias comuns do Brasil. A gente podia pegar esses problemas aí, a gente pode pegar, né, para simplificar isso. Então, esse jovem chega de um meio muito inóspito, né? Inóspito para a educação, inóspito para a saúde, né? Inóspito para relações saudáveis, né? Basicamente não tem. Então, a FEBEM deveria ser esse braço condutor, né, para fazer essa transformação, né? E levar esses jovens para um caminho melhor, né? E o Estado, ele tem essa capacidade, ele pode fazer isso se ele for bem gerido, né? Não só bem gerido na esfera macro, mas poderia ter feito melhores trabalhos com essa instituição, né? Principalmente se a gente for comparar hoje com a Fundação Casa, né? Se vocês puxarem documentários sobre a Fundação Casa, vocês vão ver que ainda há muitos problemas, né? A Fundação Casa é a instituição sucessora da FEBEM. Vocês vão ver que ainda há muitos problemas, mas a Fundação Casa diminuiu o número de jovens que retornam à instituição, né? Ela aumentou, né, a questão da inserção na escola, né? Ela contribuiu com isso, né? Enfim, colocou esses jovens num melhor caminho do que a FEBEM fazia, né? A FEBEM não tinha muito resultado. Não que a Fundação Casa seja umas mil maravilhas, né? Mas a coisa foi melhor pensada, principalmente a partir da década de 90, né? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente e também pela vigília de alguns setores da sociedade civil, né? Porque, na verdade, quem muito mais do que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai causar efeitos para esse fim da FEBEM vão ser algumas entidades da sociedade civil, né? E também alguns setores da Igreja Católica, né? Que juntos somam forças e acabam dando fim a essa instituição. Hoje a coisa está um pouco melhor, mas ainda há muitos problemas. E com relação à fala da Anaí sobre o Fernando, né, que é o ator que interpretou o Pichote, sim, ele foi morto, né? Foi morto pela polícia. Ele estava fazendo um assalto próximo à favela onde ele morava. E quando ele viu a viatura, ele fugiu e os policiais foram atrás dele. Aí as versões contam que da perícia, né? Contam que o Fernando se escondeu na própria casa e entrou embaixo da cama e entraram alguns policiais dentro desse quarto, né? E ficaram atirando em cima da cama. Atirando várias vezes, né? E desses tiros, 8 acertaram o Fernando, né? 8 tiros. Eu tinha ido até ver algumas cenas, né? Porque tem a imagem, né? Foram 3 tiros no braço e 5 no peito. E os policiais alegaram que estavam só cumprindo o trabalho, né? Enfim, é daquelas situações que a gente está acostumado a ver já no Brasil, infelizmente. 1-0 para a polícia. Mais alguém? Pessoal, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Eu queria fazer um comentário. O filme ele me remete bastante para essa questão dos direitos humanos, né? Onde que está a dignidade em relação a esses jovens, né, crianças que entram para o crime, né, para a criminalidade? Onde é que está o Estado, né? O braço que não chega do Estado nessas situações. E outra questão é essa ideia de grande parte da sociedade, né, do senso comum, que acha que diminuindo a minoridade penal vai diminuir esses crimes, né? Vai
a ideia é que impor o medo, né? Não, agora com 16 anos, se eu cometer algum crime, eu vou ser preso, né? E não, né? A gente sabe que se abaixar a minoridade penal, a gente sabe que mais crianças serão presas, né? Mais jovens, aí mais cedo se tornarão criminosos, né? Porque cadeia não resolve. Enfim, onde que está a dignidade, né? Para essas crianças que perderam o pai, perderam a mãe, ou não, né? Às vezes o pai é negligente, mãe negligente, né? E a criança fica sozinha no mundo. Então são vários casos, são casos complexos, não pode resumir somente, né, em famílias desestruturadas, às vezes, né, em famílias também de classe média acontece, né? A gente tem agora na mídia acontecendo muito, né? Um caso de racismo, né? A gente vê nos vídeos aí das reportagens, quando acontece um roubo, logo se incrimina um jovem negro, né? E a gente sabe, e vão investigar, quem roubou foi um jovem branco de classe média alta, né? Então, enfim, muitas vezes a imagem que se passa, né, para uma imagem deturpada na sociedade, é de que somente o negro, né, pobre, é que pode se tornar um ladrão, um criminoso, né? E a polícia assimila isso e, né, sua maioria não tem pena. Enfim, muito bacana o filme para discussão, né? Me remete a outras questões. Hoje em dia também tem os centros, né, de terapia, né? A própria religião católica, como o Marcos falou, não sei dizer ao certo qual denominação, mas tem as casas de acolhida também, né, das religiões, que acolhem os dependentes, né? São uma forma de contrabalançar um pouco dessa ausência do Estado, né? Então, enfim, são várias questões aí que surgem do filme, muito bom. Assim, com relação a essa questão das famílias desestruturadas, acaba sendo meio com a faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que ela não é uma determinante, né, do futuro daquelas crianças que estão ali, daqueles adolescentes, ao mesmo tempo ela como eu diria assim, ela é um alvo também, assim, só para ficar no recorte do filme, né, de um dos temas que tem no filme, que é a questão do aliciamento de menores, né? Essas famílias acabam sendo muito mais alvo essas práticas, né, desses criminosos em estarem utilizando essas crianças do que uma família mais bem organizada, né? Como o próprio Hector Babenco coloca na abertura do filme, ali naquela comunidade que o Fernando morava, né, quando era criança, com a mãe e 9 irmãos, ali naquela comunidade era comum, né, os pais saírem para trabalhar e as crianças ficarem em casa, né? E ali famílias super pobres, né, super humildes. E ali já é um prato cheio, né, para quem quer fazer isso. O próprio Pichote, ele é um exemplo disso, né? Porque a gente tá vendo o tempo inteiro, né, principalmente na parte que ele está na cidade, ver ele fazendo serviços, né? Por exemplo, quando ele se mete com a questão da venda de drogas, ali ele está sendo um aliciado, né? Querendo ou não. É porque quem tá no comando é o personagem lá o Tony Tornado, né? Que já é um cara super experiente, né? No ramo. E ele está só ali cumprindo serviços para tirar uma porcentagem, né? Ali para ele, para os demais ali que estão trabalhando com ele. Então ali exemplifica bem isso, né? A família desestruturada não é uma determinante, mas ela pode ter ascendência, né, em algum nível, né? E aí que deveria entrar o papel do Estado, né? E o Estado até tenta, né? Em muitos casos, né? Tanto que a gente vê que as famílias vulneráveis, elas são tratadas diferente pelo Estado, né? Elas são um público-alvo, né, de algumas políticas públicas. Na verdade, várias políticas públicas, né? A gente tem, por exemplo, o exemplo que todo mundo aqui conhece, eu acho, o exemplo do CAD único, né? A gente tem aquele documento onde a família preenche e ali a família já fica apta a vários programas, né? Essas famílias vulneráveis ficam aptas a vários programas
dentro daquela oferta do Estado, né? Então, só para dar um exemplo, mas como tu coloca, né? Muitas vezes acaba passando mesmo essa imagem, né? De que só pelo fato da família ser pobre, de ter alguns problemas, já é o bastante para ser um criminoso. Infelizmente, quem se usa disso, né, se usa desse argumento, acaba sendo meio que tendencioso. Vai lá, Luciano. Tá falando comigo, Marcos? É para tu falar um pouco, senão vai acabar. Tá bom, vamos. Eu assisti um pouco o filme, né? Não deu para assistir todo, algumas partes me passando, porque o filme é bem grande. Mas me chamou muita atenção o filme, né? Retrata ali como vivia, né? Os meninos ali em situação de rua, os meninos que foram presos pela antiga FEBEM e tudo, né? Inclusive, eu estava lendo algumas reportagens esses dias, né? Sobre a FEBEM, que ela não existe mais, né? Ela não... Mas, como o Marcos mesmo disse, né? Agora tem a casa, né? Que é o lugar, é o que veio no lugar da FEBEM. Eu acho que aquele filme retrata também muitas das situações das pessoas ali, muito daqueles jovens mesmo, até atualmente, muitos de lá acabam partindo, né, no caso, para o cárcere mesmo adulto, né? A gente vê ali também o medo deles, né? Daqui a pouco você faz 18 anos, daqui a pouco você vai para aquele lugar, enfim, né? Eu acho que quando se trata de um país como o Brasil muito desigual, a gente tem vários fatores. Às vezes a família dá uma estrutura também para essas pessoas, porque a gente também não tem que falar só sobre estrutura financeira, mas estrutura psicológica, né? Muitas dessas famílias, a maioria só é uma mãe que toma conta, é a mãe solo, muitos vieram de periferias do Brasil, então isso conta, né, também. A educação também para essas pessoas é uma educação falida, a gente, nessas regiões mais pobres, o governo, o Estado, ele não investe. Então, isso também é um fator quando se trata dessas situações. Claro, para muita gente, as pessoas falam assim, vocês estão procurando coisas para defender bandido, né? Eu acho que não é uma defesa. Na verdade, a gente tem que somente a gente que é das ciências sociais, da sociologia, a gente tenta entender os motivos que essas pessoas estão ali, de certa forma, né? Qual foi o crime, né, que elas cometeram? As leis não são tão rígidas. Na verdade, as leis são rígidas para quem é pobre. Quem tem grana e quem tem um pouco de situação financeira, a lei não é tão rígida. A lei, na verdade, é muito mais rápido, né? A gente vê a situação aqui, porque eu percebia muito isso também quando eu trabalhei no presídio, pela universidade. A gente vê as diferenças em vários aspectos. A educação é um dos fatores que poderia ajudar também, é um dos fatores, mas ela não é sozinha, ela não consegue, né? Então, não adianta você jogar alguém ali dentro e esperar que aquela pessoa, porque ela está presa, ela vai mudar. Não, existem vários fatores para contribuir para que essa pessoa consiga voltar para a sociedade de alguma forma. A gente sempre vê uma maneira de ter as prisões, mas a gente nunca pensa das prisões acabarem. Mas a gente também nunca pensa em trabalhar como comunidade, como Estado, em melhorar a situação dessas pessoas, né? Então, muitas acabam indo para o crime por vários fatores, por diversos fatores, mas a gente também tem um monte de situações que fazem e empurram essas pessoas, né? Elas já são grupos marginalizados. A maioria dessas pessoas que estão presas, por exemplo, são pessoas negras. Mais de 50% das pessoas que estão presas são pessoas negras. Pessoas de baixa renda, pessoas que não tiveram estudos, muitas voltam a estudar, inclusive, nesses lugares, né? Pelo tempo que tem, mas não existe investimento, Só quem está lá dentro é que sabe. Em nenhum desses lugares existe investimento. É viver de uma forma precária, e esse filme retrata um pouco
Então, a gente está falando de um outro aspecto, a gente está falando de adolescentes que ainda nem chegaram na fase adulta, né? E é muito bizarro a forma como esses meninos são tratados ali dentro. Mesmo tendo cometido crime, não é punindo essa pessoa, né, batendo, fazendo, e sim com que essas pessoas cumpram o que foram colocadas ali dentro, né? Então tem vários fatores assim. Eu achei bem interessante o filme porque ele explora ali a sexualidade, o quanto é agressivo aquele início do filme do garoto sendo estuprado. Olha que louco, tipo, né? Isso pra gente é o que a gente sabe dos presídios, é o que a gente sabe de locais como esse. A gente só enxerga a violência desses locais. E não tem como você sair melhor de um lugar como esse. Antes de tudo ali, apesar daquelas pessoas terem cometido crime, a gente está falando de pessoas que são seres humanos. Então, a gente, de certa forma, a gente tem que garantir, como cidadão, que essas pessoas cumpram a sua pena ali dentro, mas que cumpram de uma forma digna, né? Para que quando saia, ela consiga ali reerguer e voltar à sociedade de alguma forma. E esse filme, assim, eu achei bem potente, né? Porque traz esse outro lado aí. A gente não conhece. Eu acho que a gente tem muita desinformação desses lugares e a gente não sabe o que passa ali dentro, né? Então, a gente acaba construindo muitas coisas. Porque o que a gente vê na televisão são coisas negativas, né? A gente tem coisas negativas? Tem. Mas eu acho que isso não é só um trabalho, não só da família, mas um trabalho da comunidade, de entender como funcionam esses lugares, um trabalho do Estado também, que não é só colocar pessoas ali dentro, encher de pessoas ali dentro, e a gente também não tem uma estrutura, não tem um trabalho ali dentro, não tem um estudo, não tem amparo para quando essa pessoa sair, para essa pessoa voltar de novo em sociedade. Enfim, são vários aspectos, assim. O filme eu achei bem interessante, né, assim. Eu acho que no início, ele focou, inclusive, quando inicia o filme, numa das alas que tem o nome de um escritor, que eu esqueci o nome dele, mas tem bem focado, assim, bem no início. E eu achei interessante parece simbólico, né? Porque está falando ali de educação e um dos corredores tem o nome de um escritor brasileiro. É até meio estranho, né? Assim. Enfim, eu não vi muito filme, vou falar um pouco só. Mas, assim, essa aleatoriedade que fica assim de temas, eu acho que acontece com qualquer um que veja esse filme, né? Comigo também foi igual, que eu já assisti muitas vezes, né? Ele deixa várias pontas, né? Mas, assim, só aproveitando tua fala, assim, principalmente no início, quando tu fala que a questão da estrutura não é só econômica, né? Eu acho que a maior prova disso é a questão do momento mais calmo, assim, por exemplo, da FEBEM, né? Porque, pelo que eu pesquisei, né, pelo pouco que eu li, da década de 90, a FEBEM não recebia simplesmente as crianças e adolescentes que cometiam delitos, né? Da década de 80 até a década de 90, ela também recebia crianças muito carentes, né? Crianças e adolescentes muito carentes. E eu fiquei ligando assim muito essa questão, né? Porque essas crianças que não cometiam delitos, mas que estavam lá, eu acho que elas balanceavam bem, né, nas relações. Boa noite, Bruno. Acho que elas se balanceavam bem nas relações e acabavam criando esse ambiente um pouco melhor, né? Porque ali tinha mais a questão de um convívio. Né? Eu acho que nisso explica bem, né? Agora, a partir do momento em que o Estatuto da Criança e do Adolescente é fundado, o governo do Estado tira essas crianças carentes, né? E deixa só aqueles que cometeram algum delito, né? E como as referências que eles têm, né, são desse meio, né? A gente pode ver bem na brincadeira, né? Que até a brincadeira é ligada ao crime, as brincadeiras deles. A gente vê ali que eles perdem essa questão dessa sociabilidade, né, com esses outros garotos e ficam só entre eles, né? E como eles já são acostumados com aquela forma, né, de lidar com as situações, né? Eu acho que as próprias atitudes do Pichote deixam claro isso, né? Principalmente quando ele mata
aquele suposto amigo, né, de propósito, a gente vê que ali perderam um pouco o controle, né? E também tem que levar muito em consideração que a FEBEM tinha esse problema de superpopulação, né? Num dos documentários que eu assisti, eu vi como eram as condições, né, de uma dessas unidades, né, e, tipo, espaço que era para caber 200, eles colocavam 500, né? Espaço que era É o que é muito 300, eles igual, né, colocavam Marcos, 600. aos presídios, né? Tipo, a superlotação também é um dos pontos, né? Você enche de pessoas ali dentro. E era o caso da FEBEM também, né? Mas ainda existem reclamações da casa. Eu estava vendo algumas reportagens que ele fala até assim, olha, como se a casa tivesse pego o espírito ali da FEBEM. Tipo, você falou algumas coisas positivas que melhoraram, né? Até porque a gente tá ali, a gente tem uma crítica mais pesada, a gente tem uma vigilância mais pesada por se tratar de crianças e adolescentes, né? Então, é mais cobrado, né, do que numa prisão adulta. Mas eles relatam ainda que eles apanham, que eles são, quando eles chegam, eles são maltratados, tem que tirar roupa, é um monte de situação, assim. Eles relatam sobre isso, inclusive. Mas pensar, assim, numa criança, quando eu vejo esse filme, a gente pensa na infância ali roubada ali daquelas crianças, por exemplo, né? Da forma que como você mesmo disse, é o mundo que eles vivem. Então, o que eles vão brincar é brincar de roubar, é brincar ali de uma forma de ver o que eles enxergam ali dentro, né? E muitos ali nem têm a família, de certa forma, para apoiar ali, né? Tipo, a droga, cheirando cola, fumando. É uma situação complicada, que acaba a família também deixando de mão também. Muitas pessoas são abandonadas, né? Então, você já não tem mais estrutura nenhuma de sociedade, você não tem mais estrutura, você não tem família, você não tem um acompanhamento de pessoas aqui de fora, você não sabe da realidade, então acaba meio que acontecendo isso. Isso. E essa questão a gente pode ver também muito nas visitas das mães, né? Essa questão da desestruturação, porque a gente imagina que a questão das visitas vai ser tudo tranquilo, né? Que a criança está morrendo de saudade de casa e tal, mas muitos não querem nem ver a cara da mãe, da avó, do avô. Então isso já deixa bem claro que o lugar de onde eles vieram já não era tão bom, né? Inclusive alguns preferem a rua. Né? E essa questão da comparação com a Fundação Casa, assim, o lado positivo da Fundação Casa, assim, eu olhei mais para as estatísticas, né? Porque se comparar a quantidade dos que voltaram a praticar crimes, né, diminuiu significativamente, mas como os números da FEBEM eram muito ruins, né, eles saíam piores do que entravam, né? Já dizia até uma frase do C.S. Lewis, né? Seja tratado como um animal por muito tempo e é isso que você se torna. Como os números eram muito alarmantes, qualquer melhorazinha que viesse depois a gente ia glorificar, né? Mas há sim os problemas da Fundação Casa, inclusive há vários documentários também colocando o que acontece lá, né? Assim, é coisa assim de embrulhar o estômago, né? Assim, situações fortes, né? Mas já é alguma evolução, né? A gente não pode desmerecer isso, embora a gente saiba que o problema é grave. Mas assim, eu concordo contigo, né? Assim, eu já tinha concordado antes, né, quando eu tinha colocado essa questão. Mas não deixa de ser uma evolução, né? Vai, Bira. Pode falar, Biratã. É muito interessante que você falou, Marcos Coelho, e também a Luciana também falou, porque essa questão da desigualdade, deixa eu abrir bem aqui a câmera para eu aparecer. Essa questão da desigualdade, pelo que me parece, é claro que eu não sou estudante de ciências sociais, mas se a gente for observar pelo âmbito, a vertente
social, nós vamos perceber que a desigualdade ela se faz cada dia mais presente. Eu, particularmente, eu deveria ser uma pessoa rejeitada pela sociedade. Por quê? Porque eu sou filho adotivo. E se a minha mãe meu pai e minha mãe biológicos já faleceram, infelizmente. Se eu tivesse sido jogado nas ruas, talvez eu tivesse me tornado um pichote da vida, não é? E, e não a sociedade em si, mas seria bem provável que eu me marginalizasse, seria muito provável que eu me tornasse um marginal. Por isso, todas as vezes que a gente comete muitos julgamentos e tem preconceitos, e a gente não sabe nem o que é preconceito. Eu posso citar como exemplo, às vezes a gente passa por um bar, a gente vê várias pessoas bebendo. É claro que não significa dizer que todos sejam alcoólatras, mas nós sabemos que geralmente os primeiros a frequentarem os bares são os alcoólatras. E eu particularmente, eu tinha uma mania muito grande de julgar essas pessoas. Hoje, toda vez que eu passo por um bar, eu penso duas vezes antes de julgar. Até mesmo porque eu não me sinto com esse direito. Não tenho esse direito e nunca vou ter, porque eu não sou melhor do que ninguém. Esse direito de julgar, ter esse preconceito de discriminar, porque não sabemos o porquê, né? Como a Luciana acabou de dizer, não sabemos o porquê que aquela determinada pessoa acabou se envolvendo no mundo do alcoolismo. Existem N fatores para isso, e muito provavelmente a psicologia tenha as respostas para isso. E uma criança se torna uma criança marginal por N fatores. Eu tenho uma irmã da minha igreja que ela viveu um bom tempo jogada nas ruas e ela se tornou uma pessoa marginalizada. Ela consumiu drogas, ela começou a decair assim a questão da moralidade. Eu não estou dizendo com isso que todo mundo que vai para a rua é bandido, é isso ou aquilo, mas existe uma grande probabilidade do ser humano se deteriorar, se corromper moralmente. Existe um autor que ele dizia que é necessário, para se educar uma criança, é necessária toda uma aldeia. E isso é interessante porque nós vemos a relação entre a criança e os pais, nós vemos a relação entre a criança e a escola, a relação entre a criança e a sociedade. Então, nós vemos essas relações que estão interligadas entre si, e é necessário que haja essas ligações. É claro que o fato de uma criança estar numa escola não significa dizer que ela, ou um adolescente, por exemplo, o fato de um adolescente estar numa escola não significa dizer exatamente que seja uma boa pessoa. Até mesmo porque eu estudei no fundamental e tinha um colega meu que ele era bandido. Estava na escola, mas era bandido. Então, para a gente ver que isso é uma coisa tão interessante assim, o fato de uma pessoa estar inserida num contexto educacional não significa dizer que ela seja uma pessoa psicologicamente sadia, moralmente sadia. Assim como nós também podemos afirmar que uma pessoa, um doente, pelo fato de ele estar no hospital, não significa dizer que ele já esteja curado da doença, não é? Então, era só isso que eu queria falar. Obrigado. Essa questão do julgamento que você coloca, ela recai bem numa situação que a gente colocou agora há pouco, né? Sobre essa coisa de que cientista social defende bandido, né? Porque essa frase dá a entender que nós defendemos o ato, né? A morte. Mas não, nós estamos defendendo
Nós estamos defendendo uma problematização do produto que se tornou aquela pessoa, né? Não a gente não quer dizer necessariamente que aquela pessoa seria uma pessoa boa caso tivesse passado pelos processos, né? Pelos processos básicos, tipo de educação, né? Ter uma boa alimentação, ter uma vida mais ou menos estável e tal. A gente não quer dizer isso, mas a gente está querendo botar o si em jogo, né? No futebol a gente fala, né? No futebol a gente fala muito, né? Que o si não joga, mas na vida o si joga, né? Porque há as possibilidades, né? E ninguém pratica um crime, né? Acho que é o ato mais perverso que o ser humano pode praticar para outro, atentar contra a sua vida, né? Tirar a vida de alguém, né? Esse não é um ato simples, é um ato pesado, né? E a gente está querendo colocar em jogo isso. Quando a gente vê que o Brasil é o país onde mais se mata por arma de fogo, a gente não está querendo dizer aqui que o brasileiro é o povo mais perverso. Não, a gente está querendo denunciar uma falha no sistema, né? Então, para muitas pessoas acabam interpretando isso como defesa do bandido, mas não, a gente está defendendo, pelo menos indiretamente, né? A gente está defendendo um melhor trato com as políticas públicas, por exemplo, né? São várias questões, mas vou citar essa, né? Só para ficar no exemplo mais conhecido, né? Então, se no caso os governos trabalhassem melhor, então no caso se o nosso país trabalhasse melhor essas questões, por exemplo, né, a gente já teria uma melhora significativa nesse, né? Agora, se toda vez que a gente vê alguém atentar contra a vida do outro e colocar aquilo ali como uma atitude lúcida, uma atitude limpa, né? Colocar aquilo ali como algo intrínseco da pessoa, que a pessoa fez aquilo ali pensado, né? Simplesmente, que ele puxou aquele gatilho sozinho, aí a gente vai acabar pensando mesmo que cientista social defende bandido, mas muito pelo contrário, né? Mas isso passa por questões que só a educação poderia resolver. Até o entendimento dessa questão poderia contribuir para resolver, porque debater isso até é meio perda de tempo, né? Acreditar que isso aconteça porque simplesmente uma pessoa quis matar a outra. Marcos, isso aí que você falou, né, é uma coisa que a gente sempre tem cuidado, né, de falar, que as pessoas não entendem, né, quando a gente quer entender os fatores, né. E esse filme, ele mostra, assim, logo no início, né, por exemplo, essa parte que ele vê, que eu falei, que eu fiquei chocada, aquela parte do estupro, né, que ele já chega, já na FEBEM, já vê a parte do estupro. Aquele final também do filme, isso é muito simbólico também dele mamando ali na mulher, como se fosse uma criança, né? E depois ela rejeita. Primeiro ela quer ele ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não quer, né? Eu acho que é basicamente uma forma também como a gente trata, de certa forma, essas pessoas, né? A gente empurra a sociedade como um todo, não que a gente também, agora vamos partir para o lado ruim, não é isso que a gente fala. Só que eu estou falando assim, de certa forma, a sociedade em si, ela empurra as pessoas para vários pontos perigosos, né? Então, a gente pode não ter caminhado por um lado ruim, como a gente está falando aqui, a gente pode ter tido várias coisas que poderiam ter nos empurrado para algum lugar. Então, isso sempre, até mesmo nos trabalhos que eu fiz sobre prisão, eu sempre tive a consciência de poder explicar que a gente não defende. Existem outras pessoas que julgam essas pessoas, existem outras pessoas que prendem essas pessoas, existem outras pessoas que colocam essas pessoas ali. No nosso caso, não é julgar e nem tá passando a mão na cabeça de ninguém, né? Até porque se for bandido por bandido, que a gente só chama bandido, o bandido que está ali na prisão, né? A gente tem vários bandidos aí soltos aí, lá pro lado de Brasília, a gente não chama de bandido, né? Mas, enfim, as pessoas estão ali cumprindo uma pena e a gente, não é o nosso fator
passar a mão, ou achar, ô, coitado, essa não é o nosso, não é o nosso lema, tá dizendo que a gente está ali passando a mão naquela pessoa, e sim, a gente está fazendo um trabalho ali dentro, ou se você não está fazendo um trabalho, você está tentando entender a perspectiva daquela pessoa que está ali dentro, mas ninguém está achando que criminoso, quem cometeu um crime, é bonitinho e a gente está tudo bem, né? E esse filme é muito interessante porque esse filme também aponta ali a exploração dessas crianças também, tanto por crime, numa década já que está terminando, acho que a década de 80, né, mais ou menos. Então, essas crianças aí, as crianças e adolescentes, eles acabam sendo explorados ali. E a gente tem muito isso também, essa exploração. Nas ruas, nas grandes cidades, por exemplo, as crianças são usadas para estar roubando, para estar praticando pequenos furtos. Muitas dessas crianças nasceram na rua, muitas dessas crianças, as mães são viciadas em drogas, essas crianças também acabaram sendo viciadas. Então, existe todo um fator ali daquelas crianças que acabam empurrando essas crianças para esses lugares. E esses reformatórios, por exemplo, ali no filme, eles eram espancados a todos os momentos ali, né? Então, a gente vê muita realidade de outros lugares, de outras grandes cidades, né? Quem mora em grandes cidades vê muito essa realidade do que aparece no filme. Então, no final, o filme, ele andando sozinho ali, depois que ele termina, que ela amamenta ele, depois ela rejeita, né? Isso é muito simbólico, de mostrar o quanto a gente também não olha para essas pessoas, né? O que a gente está fazendo como sociedade que a gente não consegue aí propor um futuro melhor para essas crianças. Então, é caso também da gente se pensar o quanto esse final aí, no final ele lembra ele ali sozinho, né? Mais uma vez, sendo afastado ali, tipo, e as pessoas não se importando com aquilo. Eu acho que o final daquele filme, para mim, é bem simbólico do fato de como sociedade, o que nós estamos propondo para essas pessoas, o que nós estamos fazendo para melhorar a vida dessas pessoas. E o final, acho que é isso, é uma rejeição. A gente não sabe lidar com esse tipo de pessoas, o que a gente pode fazer para melhorar o futuro dessas pessoas, né? E a educação seria um ponto, seria, mas existem outros fatores que tem que encaminhar junto. Valbiratã. Durante o decorrer da minha trajetória acadêmica, eu estudei bastante. Não apenas eu, como também minhas colegas da minha sala de aula, nós estudamos bastante a questão do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vemos várias coisas que, no papel, é tudo muito bonito, afinal de contas, é como se fosse um paraíso, é como se fosse um jardim do Éden. Um lugar onde todas as crianças têm autonomia própria, onde todas as crianças têm direito a ter casa, comida, escola. Disso aí nós sabemos muito bem. No papel é tudo uma maravilha, é um mundo utópico. Mas quando nós nos remetemos à realidade, existe um assunto que eu creio que este assunto talvez ele seja um dos estudos das ciências sociais, que é a questão do crime de abandono intelectual. O porquê de uma criança, de um adolescente, de um aluno, principalmente seja esse aluno criança ou adolescente, o porquê que aquele aluno abandonou a escola, por que o aluno, as razões que levaram ele a abandonar a escola. Existem diversas razões, se nós formos levar para o contexto da sociologia. Talvez tenha sido porque o professor não seja tão bom assim, talvez a escola não seja tão boa assim. Existem crianças que são na escola somente por causa da merenda, porque lá tem merenda, e na comida dela, na casa dela não tem nada para comer. Isso é uma realidade, isso é verdade. Felizmente, eu nunca vi ninguém abandonar a escola, graças a Deus. E nem tive essa vontade. Mas isso ainda é uma realidade muito presente. E esses mesmos fatores que existem desde antigamente continuam perpetuando nos dias de hoje. Talvez a criança tenha abandonado a escola, porque a escola não... Talvez
o corpo docente, os professores, os que se dizem profissionais da educação, não dão o devido respeito, o devido valor àquela criança, e a criança se sente desprezada. Talvez ela venha de um ambiente familiar muito avulso, muito vulgar, propriamente dito, ou então violento. Talvez haja violência no lar. Enfim, existem tantos e tantos exemplos que é claro que o tempo nos faltaria para falar sobre isso. Mas realmente é triste saber disso. É uma realidade ainda presente. Não quero puxar a sardinha, não, né? Assim, querer falar com propriedade, assim, mas eu sou lotado na assistência social, né, aqui da cidade ao lado. E o Conselho Tutelar, né, que é o órgão que segue mais à risca, que na verdade está mais informado, né, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele faz parte da engrenagem da assistência social, né? É uma engrenagem total ali, tem os órgãos que compõem esse setor da assistência social. E basicamente, assim, tudo, eu já fiz capacitação no ECA e tal, para me inteirar do assunto. Eles oferecem. E o que eu tenho para falar do ECA é simplesmente o que se pode falar de toda e qualquer lei, né, de todo o Código de Leis do Brasil. Na verdade, a lei ela está no plano ideal. Né? Ela é basicamente uma diretriz, ela é neutra. Ela tem que ser implementada. Né? Só que dentro de uma gestão, eu estou pegando aqui municipal, né, que cabe mais, há de haver essas prioridades, né? E eu desafio aqui qualquer um a visitar o Conselho Tutelar da cidade de vocês. Eu coloco minha mão no fogo, que todos eles estão desregulados, né? Que não estão com sua capacidade mínima, né? Em questão de instrumento, né? Questão do aparato mesmo, né? Profissionais que não estão capacitados minimamente para fazer esses serviços, né? Basta a gente ver, por exemplo, a seleção dos conselheiros tutelares, né? Sempre é uma seleção bem superficial, né? Só para ter uma ideia. Então fica difícil implementar dessa forma, né? E eu acho que isso é tudo muito bem pensado antes mesmo de fazerem essas seleções, né? Na verdade, o setor de assistência social, ele nunca foi o mais prestigiado, o mais bem visto, né? Normalmente ele tem muita vista grossa, não fazem muita prestação, né, de questão de contas, sempre vão passando, deixando passar as coisas, e no fim o que a gente tem é isso. Né? E eu faço mais um desafio aqui no início. Né? Podem visitar o Conselho Tutelar de vocês, que vocês vão ver, vão ter mais ou menos uma ideia de como é lá dentro. Né? E a mesma coisa podem fazer em vários outros departamentos da assistência social, né? Normalmente o prédio bonitinho mesmo é só o da assistência, o restante, né, que faz parte ali da engrenagem ali, normalmente não funciona bem. Né? E não tem como a lei funcionar bem se quem faz valer ela não esteja funcionando minimamente bem. A lei está lá, né? As redações, né, os que colocam no papel, sempre colocam de uma forma, assim, na maioria das vezes, de uma forma boa, né? Porque normalmente é um consenso, participam ali pedagogos, participam psicólogos, né, professores, né, nesses debates, e acabam formulando nessas leis, conselheiros tutelares, acabam formulando essas leis, né? Então, se a gente for pensar, são leis que se forem trabalhadas, elas podem trazer um efeito positivo, né? Alguma mudança vai trazer, mas até que isso aconteça, muitas outras coisas têm que funcionar antes. Agora, assim, com relação à fala da Luciana, né, sobre o final do filme. Aquele final do filme ali, ele foi bem importante, assim.
para a colocação do nome do filme, né? Porque quando o Hector Babenco fez o filme, tinha um outro nome, não era Pichote, né? Tinha um outro nome lá, um nome assim mais feio. Aí um amigo dele falou assim, não, ou o filme se chama Pichote, ou outra coisa com o Pichote no meio, né? Porque começa com o Pichote e termina com ele brincando no trilho do trem. Né? Então ele acabou mudando para esse nome, né? Pichote, a lei do mais fraco. Na verdade, ele quer dizer o mesmo que a lei do mais forte, né? Ele colocou mais a lei do mais fraco, porque você traz aquela ideia da lei do mais forte da selva e traz para a selva de pedra, né? A cidade grande. E ele coloca simplesmente a lei do mais fraco para fazer uma referência ao Pichote, né? Mas, na verdade, a frase, o significado acaba sendo basicamente o mesmo, né? Pichote, a lei do mais fraco. Né? E, assim, só com relação à cena com a Marília Pêra, né, onde ela pega ele no colo, como um bebê e tal, ali entraram em choque duas trajetórias bem conturbadas, né? Porque ele foi abandonado pela mãe, então ele sente a falta dessa figura materna, e ela já teve que abortar alguns filhos. Eu sinto que ela tinha a vontade de ser mãe, ao mesmo tempo ela abortava devido à profissão dela, né? Porque ela era garota de programa. Né? Então ela não poderia perder 9 meses ali de vida e ficar na miséria, né? Sem ganhar nada. Então ela abortava. E ali no início, quando ela começa a amamentar ele, né? Naquele ato ali que tem no final, ela tá até muito bem, né? Só que a forma que eles estão lembra muito o bebê, né? E o bebê está muito próximo do feto, né? A imagem. E ali, mais à frente, o susto que ela tem, eu acho que talvez pode adivinhar isso, né? Tanto é que logo a partir do momento que ela solta ele, na mesma hora a fala dela já tá mansa de novo, né? Foi um susto ali. Só que aí ela acaba mandando ele embora e aí a gente tem aquela cena no trilho, né? Quando ele tá indo. Mas ali eu senti que foi isso, aquele atrito, né? Foi porque essas duas trajetórias entraram em choque e acabou acontecendo aquela reação. Oi, pessoal. Como o casamento vai atrasar, eu decidi entrar aqui para fazer uma fala, que esse filme é muito importante e eu achei que eu não podia deixar de dar algumas informações que são importantíssimas. Esse filme ele foi feito na década de 80 e eu já disse isso em algumas sessões anteriores, que na década de 80 você não chamava uma criança, vou dizer, pessoa jovem, pobre, de criança. Criança era um termo que você usava somente para classe média e alta. Por isso que no filme, a toda hora, eles falam, nós somos de menor. E a questão toda era, você tinha o de menor e depois ele passava, com 18 anos, você passava a ser adulto. O que acontece com a personagem lá, que é o Boneca, Neneca, né? Neneca. E aí, a importância desse filme é que ele faz uma dura crítica à FEBEM de São Paulo. A FEBEM de São Paulo, depois desse filme, em 1990, ela entra numa crise total e aí o governo, não tendo como sair, ele simplesmente ele muda o nome de FEBEM para casa. Né? E é interessante que eles vão para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a instituição que cuidava das pessoas menores de idade era a FEBEM. E o filme, na verdade, ele mostra a falência do sistema da FEBEM. A FEBEM nada mais era do que uma prisão para menores. Eu tive amigos na FEBEM. Ele era respeitado.
E aí, o que acontece? Eu não me lembro qual foi o governo que terminou a FEBEM. Né? E aí, a postura do Babenco é de criticar todo esse sistema. E uma coisa que eu vi aí que vocês falaram, né, no final do filme, o que o Babenco está tentando, além daquela questão que eu acho muito interessante isso, né, dela ter abortado, aí ela pega o Pichote como filho e renega. Ali o que o Babenco está tentando mostrar é como é que o nosso sistema funciona. Né? A mãe pega o filho e solta. Tanto que no começo, o que eles falam para o Pichote, falam que ele tem a mãe, mas o pai dele é desaparecido. Ele fala, não, meu pai está morto. O cara, não, é desaparecido. Né? E é um problema do nosso sistema. E aquele final dele andando, eu acho mais emblemático, né? Porque, na verdade, é o fim dele, o caminho dele é aquele. É um negócio muito triste, porque, no fundo, o Babenco profetizou o que acabou acontecendo na vida do... eu esqueci o nome dele, do ator, que ele não tinha outra saída. Infelizmente, ele não teve. E o que eu achei mais interessante vai, 20 anos depois, fazer uma crítica à detenção. Então, ele fecha o ciclo da crítica ao sistema. Eu assisto esse filme e eu fico muito mal, né? Vocês olharem ali, qual poderia ser o fim daquelas crianças? Aquele menino que estava representando o Roberto Carlos, que eu achei muito interessante, né? O Babenco colocar um menino com problema na perna para representar um Roberto Carlos falso. E, na verdade, ele está fazendo até uma crítica ao Roberto Carlos. Né? E aquela música que o rapaz canta lá no finalzinho do filme, Força Estranha, que foi um sucesso do Roberto Carlos, mas é uma música que o Caetano Veloso fez para o Roberto Carlos, né? Força Estranha. Né? Então, eu achei muito interessante o Babenco mostrar. O Roberto Carlos nunca teve muita fama de ter uma posição mais firme e sempre escondeu o problema dele. Né? E, no fim, o Babenco explora essa questão, né, de colocar, né, a questão do Roberto Carlos. Enfim, eu fiquei olhando aquele filme e o que me dá mais tristeza é que você não tem nenhum daqueles garotos, eles prosperaram no cinema brasileiro. Eu olhei ali, eu não vi nenhum daqueles garotos na televisão. Né? O mesmo aconteceu com como é que é o nome daquele filme do Rio de Janeiro? Cidade de Deus, isso. O mesmo aconteceu com Cidade de Deus, que praticamente só 2 daqueles meninos vingaram. Isso não é uma responsabilidade só do cinema, é da nossa sociedade, uma sociedade que exclui, uma sociedade que não amplia, uma sociedade que fecha. Né? O Babenco sempre foi um camarada bastante político, bastante ideológico na sua posição. Ele faz parte de um movimento de cinema mais ideológico, mais politizado. Eu conhecia o Babenco dos encontros da Bahia de cinema e algumas reuniões sobre cinema, que eu era cineclubista e a gente tinha bastante ligação com o mundo do cinema. Né? E ele era daquele tipo político-ideológico. Né? E esse filme ele foi muito feliz na crítica dele.
Não, e você vê, ele quis mostrar uma coisa bastante interessante, que o problema não era só na sociedade paulista. Ele leva os meninos para o Rio. E no Rio, qual é a saída deles? É traficar drogas e depois usar. Pior, não é nem a prostituição, né? É diretamente para o crime de assalto, de roubo, que acaba redundando em morte, né? E aí, quer dizer, ele está colocando, olha, nós estamos numa sociedade falida, não tem grandes saídas. É um filme muito bom, valeu a pena, na minha opinião, fica na lista de um dos melhores que a gente programou no Cineclube. E depois de eu ter assistido, eu estou pensando em escrever um artigo sobre essa questão do Babenco de Pixote a Carandiru. Bastante interessante. E fora ainda o Beijo da Mulher-Aranha no meio do caminho, né? Mas eu acho que de Pixote a Carandiru é fantástico. É fantástico. Então é isso, pessoal. Como o casamento não começou 7 horas, como disseram, a Cris queria que a gente viesse, eu decidi entrar para prestigiar mais esse debate. É isso. Agora são vocês aí que cuidam. Agora eu vou precisar sair. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Tá chique, hein? Marcos, tu. Essa fala aí, essa fala do professor sobre a questão de não poder ser chamado de criança, né, na época. Assim, não dialoga diretamente com o que eu coloco aqui agora, só que me deu, né? É que, tipo, na época que o Babenco foi escalar o elenco para fazer, ele fala que não tinha muito crianças atores, né? Diz que a maioria fazia comerciais, né? E ele chama essas crianças que fazem comerciais de monstrinhos, né? Acho que meio querendo dizer que não tem talento, né? Que são verdadeiras maquininhas de fazer dinheiro. E a solução que ele achou foi essa, foi de escalar garotos reais, né? Principalmente daquela comunidade que o Fernando morava. E fizeram até algumas críticas, dizer que o filme perde, né, em algumas cenas devido a não serem atores. Mas aí o Babenco falava, né, que nenhum ator poderia carregar aqueles significados, né, em seus corpos, né, porque aqueles garotos vivem em meios parecidos àqueles, né, e muitos ali também, né, tirando o Fernando, ali havia alguns que eram dos fugitivos da que ele conheceu, né, que ele pegou o telefone. Então pode ser que eles deixem a desejar aqui ou ali, mas na maior parte do tempo, né, e o Babenco deixou eles improvisarem, né, o que ajuda mais ainda. Na maior parte do tempo eles trazem isso nos corpos, né, esses significados. Eles são aquilo ali, né, em boa medida. É claro que tem o desconto aí da questão da atuação, né, que de fato eles mudam um pouco a postura de atuar e tal. Mas quem poderia fazer tão bem esses papéis do que esses garotos, né? Já que você nunca deixa de ser você totalmente, né? Podem colocar 30 câmeras ao seu redor que você vai agir pousado ali, mas a partir do que acostuma, né? A gente tem um Big Brother da vida aí como um parâmetro. Em algum momento você vai mostrar o que você é, né? E os garotos transpareceram bem isso, né? Então, nesse ponto, eu acho que o que eles desejarem em alguma cena, né, em que se exigia mesmo o talento como ator, eles retribuíram, né, nessa questão do impacto visual, né, para a gente ter uma imagem mais próxima do que são, de fato, esses garotos dessa origem, né?
dessa origem familiar. Vamos lá, meninas. Naí, Rafaela, Laurineia, né? Fernanda, alguém quer falar? Boa noite. Boa noite a todos. Sou a acadêmica Laurineia Valadares, Boa noite. também ministra do Evangelho, né? E é uma questão de todos. O filme retrata, como já foi dito, as mazelas da sociedade desprovida de uma verdadeira realidade de direitos e deveres, onde já foi tratado os preconceitos. Eu falo como ministra do Evangelho, mas também como cidadã, que vive, né, bem próximo a essa realidade, como ministro, porque a igreja ela é social e a gente vê isso muito, a gente convive com essas mazelas que a sociedade tem sofrido. Infelizmente, como já foi dito por muitos, que a culpa não é só da família, a culpa é de todos, eu digo logo assim, porque nós somos formadores de opiniões, nós da classe também da educação, porque também sou professora, a gente vê todos os níveis que degrada essa realidade que a gente tem debatido durante todo o processo desse debate de hoje. E é de suma importância nós, como cidadãos brasileiros, mover ações. Eu concordo com a fala do professor Bruno, né, que já se retirou, onde deveria ser feita muitas reparações à situação do contexto do início das causas. Porque, como já foi dito também, como eu não conheço todos os participantes, mas teve uma colega aí que citou muito essa realidade social que a gente vive, a gente sabe que não é fácil. Uma criança está na sala de aula com um problema psicológico. Então, é uma realidade muito pensante. A gente fica triste, a gente convive com isso, e às vezes a gente tenta fazer de conta que não vê. Por ser minoria do preconceito, como já foi dito também, porque há uma classe de preconceito muito grande dentro das classes sociais, e a gente vê o quanto é difícil a gente formatizar uma opinião de direito. Envolve muitos órgãos, envolve muitas coisas. Mas eu finalizo deixando a minha fala, né, de participação, que é de suma importância nós, mesmo não participando diretamente dos grupos sociais, como a igreja, como os órgãos públicos, dos direitos e deveres constitucional, que é as leis legislativas, enfim, os órgãos que competem o governo federal, estadual, municipal, enfim, a sociedade em geral. Que se unirmos força, a gente vai fazer acontecer uma forma humana bem melhor. E é isso que precisamos. É uma realidade muito triste, a gente chora, como já foi dito aí nas grandes cidades. Morei 17 anos no estado do Amazonas, em Manaus, eu pude ver isso muito de perto, isso é uma realidade muito triste. E não é fácil. A gente, às vezes, se acha, se encontra como uma dorinha sozinha assim, no verão, né? Mas vamos unir força. Eu acredito que a educação ela tem uma participação muito grande e ela precisa ser visível, né, através de debates como este. E é isso aí, gente. Ó, gostei muito, muito obrigado. Agradeço o professor Bruno, que eu sei que ele vai ter acesso novamente, e pela participação. E parabenizo mais uma vez a todos, é muito importante. E é isso que está faltando, essa ligação, tanto dos órgãos, né, porque estou aqui representando a sociedade religiosa, também acadêmica, e assim a gente vai conseguindo.
Eu acredito que um pouco de conhecimento também faz a sociedade ser uma sociedade mais sadia. Muito obrigada. Eu acho que sua fala fecha bem, né? A meu ver, fecha bem o debate, né? Com chave de ouro. Se alguém mais quiser falar, esse é o momento. Acho que eu daria para falar até amanhã sobre esse filme, mas fica aí aberto aí para quem quiser colocar mais uma questão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Boa noite. Eu aqui lutando, não vou falar que eu tô exausta, mas assisti o filme, como a Lu disse, é um filme muito grande e muito pesado, sabe? É a realidade, né? Eu pensei assim, esse filme é a realidade é exatamente isso, muito pesado. E aí o filme, né, passa num cenário, a gente é ali em São Paulo, né, Rio de Janeiro, as metrópoles maiores. Só que aí eu refleti muito, né? Eu moro em Porto Franco, a cidade bem do interior, mas aí eu moro naqueles bairros mais afastados do centro, mais periférico, né? E aí eu falei, gente, várias dessas situações eu presenciei, entendeu? Pessoas que eram meus colegas de escola, que eram amigos, que participavam da mesma igreja que eu. Uns perderam a vida, outros estão presos, outros fugiram da prisão. E aí eu presenciei, de uma certa forma, sabe, a realidade da família no completo, sabe? Porque, querendo ou não, afeta, né? Afeta os que estão próximos também. E aí, entrando mesmo no filme, uma coisa que eu achei bem interessante, né? É eles como grupo, sabe? Quando acontecia uma morte, quando um era espancado, algo do tipo, eles se juntavam, mesmo que existisse aquelas brigas entre eles e tal, eles se juntavam para ir contra, né? Aqueles que estavam ali querendo tirar a vida deles mesmo, até a parte em que eles estão saindo pela janela, né? Fugindo. Um pouco antes, se eu não me engano, é o Pichote mesmo que fala: vamos fugir, senão vamos morrer aqui dentro, né? Então lá ele não via como lugar de proteção, como era para ser, sabe? É como vocês falaram, não é defendendo aqui bandido, não é essa questão. São fatores, e são outros fatores a mais e tudo mais. E aí, enquanto uns pensavam dessa forma e fugiram, conseguiram fugir, outros perderam a vida. Ou aquele rapaz que vai, né, para sair pela janela, que ele tá com a perna machucada, alguma coisa assim do tipo, ele desiste, né? Ele fala assim: não, eu não vou, porque lá fora, para mim, é pior do que ficar, né, onde ele estava. Aí eu achei bem interessante também nessa parte. Enquanto uns fugiram, outros achavam que lá era a melhor escolha no momento. Aí é aquela questão também que a gente sabe, né? E a Lu estudou muito isso, que ela participou mais atuante nessas questões, e quando, né, preso, o quanto é difícil ser inserido novamente dentro da sociedade. Fica, às vezes, nem o nome da pessoa, ninguém fala mais, não, aquele fulano que foi preso por isso, por aquilo, né? E aí o filme é muito forte, porque se trata de crianças, né? E eu fico, nossa, crianças, eu fico pasmada, né? Saber, apesar que eu sei que a realidade não é coisa de agora, eu fico bastante reflexiva, imaginando, né? Realmente, pensando como todos têm, né, uma parcela de culpa nessas mazelas e enfim. E é isso, gente. Eu não sei nem se eu falei com coisa, eu tô tão cansada, sono, mas é isso. É,
Gostei muito da fala de vocês, acrescentou bastante. E é isso, gente. Abraço. Falou bem igual uma professora. E ainda estava com vergonha Assim, quando de eu fui falar escolher o filme, eu ainda. fiquei pensando mais. é, Quando eu fui escolher o filme, eu pensei justamente o que tu falou, né? Que é um filme muito pesado, né? Mas se no Cineclube eu não puder colocar um filme desse, eu acho que eu não vou poder colocar em lugar nenhum, né? E pensando que a gente está num curso de licenciatura, é que muitos aqui vão exercer o professorado, né? No ensino médio, muitos vão exercer no ensino médio ainda. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Que a gente vai mexer, lidar com gente de verdade, né? Gente de carne e osso. Eu acho que essas experiências são boas, né? E principalmente porque os atores são pessoas reais, né? São pessoas que realmente vivem uma realidade parecida com aquela. Eu acho que coube bem, né? E o Cine Clube já tem um históricozinho também de muitos filmes nessa pegada, né? Então acho que filmes assim, embora sejam verdadeiros tapas na cara, né? Eu acho que eles são muito importantes, né, na nossa formação, né? Além dos textos que a gente lê, dos livros e tal, mas eu acho que o Cine Clube acaba tendo esse potencial também, né? E eu agradeço a presença de todos, né? Tinha um pouquinho mais no início, agora já está só a rapinha do fim da festa. Mas eu agradeço a presença, né? Eu nem sabia que o professor não ia poder ficar. Se eu soubesse, eu acho que eu tinha até corrido também. Não é só tu que tem medo, não, Rafael. E é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, está aberto, mas não havendo, eu fecho por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Sabe qual é o filme do próximo, Marcos? Eu tenho anotado aqui, mas acho que eu não vou achar agora, não. Eu vou olhar aqui Bom, no então. grupo rapidinho e falo. Tu vai Tá aqui, olhar? é Marighella. É Marighella. O próximo é o Rafael, então. O Ellison Rafael. É dia 17. Aí depois Vinhas da Ira. E por último, Lute pela Coisa Certa. Uhum. Filme muito bom, gente, inclusive. Assistam. Vale a pena, Marighella. Barrado no Brasil. Vou parar aqui a gravação, então. É.